Pois é. Então, como nós falamos desse evento acontecido em Roma, sobre os movimentos sociais que foram convidados pelo Vaticano, pelo Papa Francisco, para estarem lá presentes e receberem uma palavra de estímulo, de ânimo, para que esses movimentos populares continuem com as suas trajetórias de dignificação do ser humano, de reconduzir, evidentemente, as pessoas que, eventualmente, em muitos países estão à margem da vida, à margem da sociedade. Principalmente o Papa está também muito preocupado com países europeus onde o índice de desemprego é muito alto. Cita-se, por exemplo, 40% na Itália de jovens, os jovens que têm disponibilidade para o trabalho, mas não encontram trabalho. 50% na Espanha. É realmente uma tendência que demonstra a fragilidade do sistema econômico baseado em certas premissas. E, portanto, o sistema econômico só se justifica quando ele facilita a integração de todas as pessoas no mercado de trabalho, com desenvolvimento sustentável e assim por diante, com taxas de juros mais baixas e assim por diante, para que haja um fortalecimento do sistema de produção e as pessoas tenham emprego. Ou seja, não basta a falácia de um emprego que não existe, mas o trabalho é o elemento mais fundamental da pessoa humana. Vamos ouvir, então, o vídeo em que esse acontecimento vai se processar e eu vou tentar explicar o resumo quando se fala em italiano. L'amore per i poveri è al centro del Vangelo e terra, casa e lavoro sono diritti sacri. Papa Francesco lo ha ribadito con forza in un lungo discorso pronunciato nell'aula vecchia del Sinodo, dove si sono incontrati i rappresentanti dei movimenti popolari di tutto il mondo. A campesinos, minatori, venditori ambulanti e cartoneros, il Papa ha ricordato che la solidarietà che i loro movimenti propongono si trova ad affrontare gli effetti distruttivi dell'impero del denaro ed ha sottolineato che non si vince lo scandalo della povertà promuovendo strategie di contenimento che solamente convertono i poveri in esseri domestici e inoffensivi. Chi riduce i poveri alla passività, ha detto, Gesù li chiamerebbe ipocriti. È strano, ha aggiunto Papa Francesco, ma quando parlo di queste cose, per qualcuno sembra che il Papa sia comunista. Non si capisce che l'amore per i poveri è al centro del Vangelo. Il pontefice ha poi ricordato che sta preparando un'enciclica sull'ecologia, nella quale le preoccupazioni dei movimenti popolari saranno presenti e li ha esortati a cambiare il sistema economico, costruendo strutture sociali alternative. Bisogna superare l'assistenzialismo paternalista per avere pace e giustizia, ha proseguito, creando nuove forme di partecipazione che includano i movimenti popolari. Nessuna famiglia senza casa è stato il suo vibrante appello finale, nessun campesino senza terra, nessun lavoratore senza diritti, nessuna persona senza la dignità che dà il lavoro. Então, resumindo um pouco o que foi dito, né, há algumas coisas. Campesinos são trabalhadores rurais, nós sabemos, lavradores, né? O Papa fala que isso não é uma coisa de socialismo e de comunismo, não. Isto é o Evangelho. Nós vamos depois ver aqui na exortação apostólica isso dito de maneira mais clara ainda. O Papa também fala uma coisa um pouco delicada, no sentido de que não adianta ter estratégias de contenção para enganar e colocar os pobres em situação de dependência, passivos. Bolsa Família é estratégia de contenção. Ela não pode permanecer sempre, tá? O Papa fala outra coisa também, das três coisas, né? O trabalho digno e bem remunerado. Isso é importante. O primeiro direito é o direito ao trabalho. E depois, para que haja direito ao trabalho, disse o Papa, é necessário uma visão econômica que contemple isso, que a maior riqueza que um país tem é o ser humano, é a mão de obra, é aquelas pessoas que trabalham. Então, oferecer trabalho, condições de vida digna através do trabalho, portanto, a remuneração justa, com todos os direitos assegurados, isso é muito importante. Isso sabe que é a doutrina da Igreja desde o Concílio de Trento, né? Diz assim, os 7 pecados que são tão graves que pedem ao céu vingança.
Um desses pecados é negar o salário justo ao trabalhador. Isso, além de ser um pecado gravíssimo, pede aos céus vingança. Isso é antigo, é do catecismo antes do Vaticano II, do catecismo tridentino. E as 3 coisas que o Papa fala, né? Além do trabalho, mais 2. O teto e a terra. Teto para que as pessoas morem, não fiquem jogadas pelas ruas, né? Ou seja, cada família, é claro que nós sabemos que tem sem-tetos que fazem por opção. Em muitos lugares tem sem-tetos chamados homeless, que não há necessidade deles ficarem na rua. Eles ficam na rua por opção pessoal. O Papa não está se referindo a estes. Está se referindo a famílias que se abrigam debaixo dos viadutos e não querem ficar ali. E querem uma moradia digna. Então, portanto, agora, moradia digna também não é barraquinho onde qualquer tempestade leva embora. Tudo isso é escândalo para a nossa consciência cristã, o fato das pessoas morarem em situações desumanas e até mesmo anti-humanas, onde tem esgoto aberto, onde as crianças morrem cedo, onde as pessoas não têm a mínima condição de saúde. Então não basta simplesmente se esconder debaixo de uma casca de não sei de quê. É preciso que haja uma moradia digna. E eu diria mais, viu? Há determinados apartamentos aí que são doados, quase doados ou pagos assim, que são verdadeiros cubículos, que não cabe nem um casal direito, e muito mal feitos e muito mal acabados, que não dão dignidade às pessoas. Se é para fazer, vamos fazer coisas que sejam dignas, precisa ser um palácio, mas que tenha uma casa onde um casal possa ter pelo menos 2 filhos, onde as pessoas tenham uma vida, uma condição de morar que seja uma condição adequada. E também as estruturas necessárias para ir ao trabalho e assim por diante. Então, o Papa diz essas coisas todas e que, acima de tudo, esta preocupação. O amor não é um amor sentimento, não. Amor aos pobres. Não é um amor assim de fechar o olho, etc. Ou amor interesseiro ideologicamente para ganhar voto. Não é este amor, não. Amor aqui significa compromisso efetivo de transformação. Outra coisa, o Papa Francisco fala nesta reunião da promoção dos pobres, que significa sair da condição de pobreza, porque parece que há gente que gosta que os pobres fiquem eternamente dependentes como pobres. Amor aos pobres fiquem aí sempre pobrezinhos, não se promovam. Não é isso que o Papa fala. Não é amor aos pobres no sentido de torná-los o tempo todo pobres, mas no sentido de promovê-los, de tal maneira que haja uma sociedade sem pobres. Esse é o nosso objetivo, uma sociedade sem pobres, porque nós amamos a promoção deles, mas não amamos a condição em que eles se encontram. É assim que diz o Papa. Ou seja, tem o mendigo lá na rua, você tem amor, então você dá uma esmolinha para ele. Faça igual nós da Igreja de São Sebastião fazemos. Primeira coisa que a gente faz, tem alguém na rua lá perto, a gente oferece condições de trabalho. Já arrumamos para 10. Todos saíram. E cada vez que chega uma, a gente pergunta. 3 estão trabalhando conosco mesmo. Um é pintor, não vou falar o nome. Um é pintor, o outro trabalha lá como vigia, o outro trabalha também guardando as coisas, enfim. A gente sempre consegue arrumar um lugarzinho. Quando não arrumamos lá, a gente pede outras pessoas que arrumem. Arrumar trabalho para que as pessoas possam viver dignamente. E eles se promovem. Daqui a pouco já estão melhores, já estão arrumadinhos, já tem um lugar para morar, já tem dignidade. Meu Deus do céu, será difícil entender isso? Muito bem, vamos ver agora as primeiras participações. Vamos lá, Maíra. Bom dia, Padre Cândido. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Nós temos a participação aqui da Marlice Carvalho, da cidade de Santa Luzia. Há cristãos que se preocupam mais com a conduta do que com a doutrina. É correto? E ela pede oração para toda a sua família. Olha, eu acredito que a gente não pode fazer divisão
doutrina ou formação, catequese e a conduta estão profundamente ligados. Ou seja, na medida que eu tenho uma boa formação cristã, mais responsável eu sou para ter uma conduta condizente com a minha formação. Jesus fala no Evangelho: a quem muito foi dado, muito será pedido. E, portanto, não há nenhuma discrepância entre conduta e formação. Formação está ligada exatamente a colocar na prática aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu. Não adianta nada ser uma caixa de conhecimento teórico e na prática não viver nada daquilo. Não há. É como um engenheiro. Ele sabe todo o conhecimento teórico da engenharia, mas quando constrói ponte, ela cai. Quando constrói viaduto, o viaduto cai. Então não sabe colocar isso na prática. Então esse conhecimento teórico tem alguma coisa errada. Ou o médico que tem um bom conhecimento teórico, mas não tem experiência prática nenhuma. Ele vai ter que colocar o conhecimento teórico a serviço da sua função. Assim, o cristão também do mesmo jeito. Nós temos aqui agora, o que eu gostaria de comentar hoje, é exatamente a inclusão social dos pobres, que está no parágrafo, eu tenho pouco tempo, mas só vou anunciar, parágrafo 186 até 192, nessa inclusão social dos pobres, que é o segundo capítulo, segunda parte da exortação apostólica. Começa pelo parágrafo 186. Até 192, vou fazer um resumo para vocês logo depois, no próximo bloco, no quarto bloco do Questões de Fé.